Boa tarde, pessoal. Depois de muito tempo sem fazer nenhum vlog, sem postar muita coisa na internet, eu estou de volta. Como vocês podem ver, cortei o cabelo. E aconteceram muitas coisas durante esse período. Por exemplo, eu ganhei uma bolsa de iniciação científica pelos meus esforços como estudante. E agora eu posso estudar à vontade, que eu não preciso mais me preocupar tanto em trabalhar e conciliar estudo e trabalho, porque o meu trabalho agora é estudar. Pensa numa coisa boa, né? Você fazer o que você gosta, né? E ainda poder receber um dinheirinho, uma recompensa por causa disso. Bom, hoje eu tô aqui, vou tentar abordar um tema que eu acho que é bastante, como é que eu posso dizer, pertinente até. Vamos falar um pouquinho sobre literatura brasileira. Bom, se eu perguntar pra alguém hoje, o que é literatura brasileira pra você? Quais são os nomes que você se lembra de literatura brasileira? Acredito, ou que a maioria, ou todo mundo vai me responder Machado de Assis, José de Alencar, não sei, outros clássicos como José Lins do Rego, Raquel de Queiroz, talvez Jorge Amado. São esses nomes, Lima Barreto. Acho que são esses nomes que vão vir mais frequentemente na cabeça das pessoas e elas vão me responder. Por quê? Porque já faz muito tempo que não tem ninguém que consegue se destacar no nosso país como um bom escritor. Mas isso significa que não temos bons escritores? Não. Isso significa que as pessoas aqui não procuram mais, não tem uma procura por literatura nacional. O que eu vejo é uma supervalorização da literatura estrangeira, livros mundiais que se tornam best-sellers, como o Nicholas Sparks. Se eu perguntar quem é Nicholas Sparks, a maioria das pessoas vai saber quem é, né? Vai ter lido alguma coisa dele. Deixa eu ver, quem mais? Aquela Elle James, acho que também vai ser um nome bem citado. A outra, como é que é o nome dela, que escreveu dos vampiros? Agora eu não vou me recordar. Stephenie Meyer, acho que é isso. Essas pessoas, elas vendem no nosso país. São os top of the world, digamos assim, agora no nosso país. Como o George Martin também, o escritor das Crônicas de Gelo e Fogo, Fogo e Gelo, não sei, não lembro a ordem. A Song of Fire and Ice, Fogo e Gelo. Essas pessoas, elas vendem no nosso país como água. Os livros delas têm saída, tem uma supervalorização, tem fãs e um monte de pessoas postando no Facebook as frases dos livros e tudo mais. Mas e os autores brasileiros? Aonde é que eles entram nisso? Não tem, não entra. Simplesmente não entra. Mas por que não entra? Porque o público não procura. Acha que literatura brasileira, eu acho que não é legal, entendeu? Eles preferem muito mais ler um livro de vampiro do que ler um livro, não sei, do Machado de Assis. É isso? Apesar de conhecer, ou eles preferem 1000 vezes ler 50 Tons de Cinza do que ler alguma coisa do Monteiro Lobato? Por que acontece isso? Acredito eu que quando a coisa vem lá do estrangeiro, parece que é mais legal mesmo. Parece que você gosta mais, parece que tudo é mais interessante. E aí, nós, escritores brasileiros, e eu me coloco nessa categoria de escritores brasileiros que estamos tentando um lugar ao sol, ficamos prejudicados. Por quê? Porque não tem espaço para nós no mercado editorial. Não tem. Porque simplesmente nós não existimos, digamos assim, para as pessoas. Somos apenas autor novo, não vou comprar não, vai
quem é que vai me dizer se esse livro é bom? As pessoas não têm mais aquela coragem de arriscar, comprar o livro e ver, poxa, nossa, acho que esse livro é legal, vamos falar sobre esse livro e tal. É claro que existem as pessoas que apoiam o nosso trabalho, que estão sempre lá e ajudam, compram os livros e tudo mais, mas são uma minoria. E aí eu me lembro de uma frase, me recordo da frase que diz o seguinte: a literatura é a grande arte da minoria, da grande minoria, na verdade. Então, a literatura é a arte da grande minoria, porque não é todo mundo que lê. Tanto é que estávamos discutindo em uma aula de literatura e ensino quantos livros se lê, uma média de livros que lê no Brasil por pessoas. E é vergonhoso, porque o nosso país, ele lê em torno de 4 livros. 4 livros. 4 livros. É muito pouco, porque nessa pesquisa incluía livros que a pessoa leu pela metade, não terminou, incluía a Bíblia e incluía livros didáticos, ou seja, pega esses 4 livros e tira, né, essas 3 categorias e diz pra mim o que sobrou. Não sobrou nada. Dizem que na Espanha a média de livros por pessoa é 12 livros. Na Argentina é 5,1. Acho que em Portugal é 8. Nos Estados Unidos, a última vez que eu procurei saber, eram 25 livros por pessoas, ou 24,5, alguma coisa assim. São números altíssimos perto do Brasil, que são 4 livros. E entre esses 4 livros, são a Bíblia, livro didático e livro que leu pela metade. E ainda, se você for pensar nessa categoria entre livros estrangeiros, e aí onde fica a literatura brasileira? Não tem. Então, acredito eu que nós deveríamos valorizar o que temos em casa. Primeiro, porque, olha bem, nos Estados Unidos é o país que mais vende livros, eu acho. Porque eles investem mesmo, eles fazem adaptações cinematográficas para chamar o público, eles divulgam e estão sempre falando dos livros, os livros saem, as resenhas saem em jornais e tudo mais. E no Brasil, quando uma pessoa lança um livro, ela tem que ficar correndo atrás do público mesmo, tem que correr mesmo, tem que pedir, pelo amor, olha, faz uma entrevista comigo. Pelo menos os autores iniciantes, né? Como eu, por exemplo, tem que correr atrás para mostrar o seu trabalho, para poder fazer a sua cama, né? Colocar, como é que eu posso dizer? Fazer o seu nome, porque se você não tiver um nome, se ninguém conhecer o seu nome ainda, é muito difícil você conseguir vender 50 livros. E olha que eu estou sendo otimista, 50 livros seria um número bom até. Eu tive essa experiência quando eu lancei aqui junto com alguns colegas a antologia Pontos da Vida. Esse aqui é o meu bebê literário, e neste livro eu publiquei um capítulo chamado Memorial das Desventuras. Aqui, não sei se vai dar pra ver. Gente, a nossa tiragem foi pequenina. Tivemos dificuldades, assim, em ter reconhecimento. Lógico que nós fizemos o lançamento, eu e os meus amigos da faculdade, que publicamos aqui em Pontos da Vida, fizemos o nosso lançamento lá na faculdade e conseguimos vender, né, para os professores e nossos amigos, que, né, lógico que eles iam comprar porque eles são nossos amigos. Mas e o público fora disso? Eu fui nas escolas, eu falei sobre o livro, eu doei alguns exemplares para as escolas colocarem na sua biblioteca e tudo mais. Aí eu percebi que as pessoas ficavam assim, nossa, ela publicou um livro, sabe? Com aquela admiração do tipo, nossa, isso parece tão impossível. E aí você fica desanimado às vezes, porque as pessoas falam assim, nossa, você quer ser escritor?
Ah, isso não dá futuro. Não dá futuro mesmo, porque não existe o incentivo da leitura em casa. Por exemplo, me disseram assim que literatura fantástica é o que eles mais gostam de ler quando eu fui visitar as escolas, que eles gostam muito de livros de vampiros, de anjos e etc. E eu disse, mas vocês conhecem algum livro de literatura fantástica brasileiro? Ah, acho que eu já ouvi falar em Paulo Coelho. Acho que eu já ouvi falar em André Bianco. Foram os nomes que vieram. E aí eu disse pra eles, vocês já ouviram falar em Samyaza? De uma escritora chamada Suzy Ramone? E aí eles me disseram, não. Aí eu contei pra eles a história de Samyaza, né? Falei que é a história de um anjo que caiu por amar uma mulher. E aí o Samyaza, ele é amaldiçoado, tem toda uma trama, porque se Deus castiga ele, o diabo também castiga ele, né? Tipo, porque ele é um anjo amaldiçoado mesmo, e se ele se encontrar com a mulher novamente, o portal do inferno vai ser aberto, e tem toda uma trama assim. E no meio disso tudo tem uma condessa chamada Elizabeth Bathory, que é uma mulher extremamente fria, que é considerada a vampira, ela gosta de torturar as pessoas. É uma história ótima, sério mesmo. Não é porque eu sou apaixonada por literatura fantástica, porque eu gosto muito, mas é porque é uma história muito boa. Eu acho que isso daqui tem que ser valorizado, porque assim como a Anne Rice escreveu sobre vampiros, a Suzy escreve sobre vampiros e com maestria. Eu gosto muito do estilo dela, é muito fácil, a leitura flui, você consegue compreender o livro e é uma coisa que exercita a sua cabeça, você consegue se desenvolver lendo um livro desses e hoje você pensa assim, poxa, é uma brasileira que escreveu isso, que orgulho. Então eu acho que nós temos que valorizar o que temos em casa. E é isso que eu gostaria, né, de falar aqui, né, nesse vídeo. Livros como estes tem que ser lido, tem que ser valorizado. Não é só porque foi eu que escrevi isso aqui, ou porque, né, não. É porque tem outros, tem vários autores ótimos, como Samantha Holt, que lançou Pássaro e agora Quero Ser Beth Levi. Temos também a Lorena de Macedo, que é autora de Essências. Vamos ver se eu lembro de mais. Tem muitos assim que eu sei, eu conheço alguma coisa. Temos o Adriano Siqueira, temos Éder Ferreira, temos muitos autores, é sério. Temos Vanessa de Cássia, Suzy Ramone. Temos quem mais? Nossa, temos muitos livros e autores bons, consagrados, que tem que ser lidos, que no momento eu não vou me lembrar mesmo, porque eu conheço muitos, mas não é porque eu deixo de conhecer, mas eu sei, entendeu? E eu agora estou me juntando a esse grupo corajoso que ainda tenta criar palavras e organizá-las em sonhos aqui no nosso Brasil. Eu também vou me juntar a esse grupo mais uma vez, porque a editora Literata acolheu-me, né? Me colocou uma chance, me deu uma chance, né? Uma prova mesmo. E eu vou conseguir, eu acredito que até agosto do ano que vem, ter em mãos o meu próximo livro, que é intitulado Jurada pelas Sombras. E eu acredito que é um livro que marca a minha vida, porque fala bastante de adolescência, mas não de um jeito assim fofinho, simplesinho, mas dá pra tirar uma lição muito importante do livro. Eu escrevi quando eu tinha 16 anos, concluí ele aos 17,5, quase 18, e hoje em dia eu tenho arrumado ele sempre, porque você sabe, escritores nunca conseguem concluir um texto. Tá acabado, pronto, finalizado. Toda vez que você lê, você quer mudar uma vírgula, quer mudar um ponto. E é assim, porque queremos buscar a perfeição para
dar ao leitor algo gostoso de ler, prazeroso mesmo, algo que incentive-o a continuar lendo, porque é muito difícil formar leitores no nosso país, muito difícil. É quase impossível, digamos, mas não é impossível, porque tudo que é quase impossível não é impossível, você pode conseguir, mas tem que existir mesmo uma maior valorização. Temos que divulgar mais o nosso trabalho, e eu conto com vocês para isso. Se eu não começar, se você não começar, não vai nunca sair disso. E nós precisamos divulgar o que temos em casa, porque é bom. Nós somos pessoas que têm talento. No Brasil existe pessoas talentosíssimas, mas que precisam de mais espaço. E é isso que eu gostaria, a mensagem que eu gostaria de transmitir neste meu vlog, né? Faz muito tempo que eu não venho e ainda venho pra cutucar vocês, mas é isso, porque faz muito tempo que eu gostaria de falar sobre isso, mas eu ainda não me sentia à vontade pra falar. Agora já me sinto, então eu gostaria de deixar vocês agora e pensem sobre isso, ok? Mil beijos, até a próxima!